Nossos crushes são vampiros e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou o Fábio. Eu sou a Cal. E eu sou a Nath. Olha aí, ó. Hoje temos vozes novas no podcast. 2025, vozes novas, a gente sempre falou, né? É verdade. Não só vozes novas falando manso, mas gritos. Gritos. Porque temos aqui com a gente uma rainha do grito. É verdade. Estamos aqui com a Nath, lá do Boca do Inferno, do podcast Rainhas do Grito. Nath, por favor, se apresente. E muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Nossa, eu é que agradeço esse convite. Uma honra estar ao lado de vocês. Esse podcast maravilhoso e falar daquilo que a gente gosta, né? Falar de filmes de terror, de vampiro, Michael B. Jordan em dose dupla. Então, vai ser um ótimo episódio, Bom, e me apresentando aos ouvintes do Terror Sem Medo, eu sou a Nath, eu escrevo críticas de filmes de terror pro Boca do Inferno e também tenho um podcast que fala sobre filmes de terror dirigidos por mulheres. Vocês podem procurar aí como Rainhas do Grito. E fora isso, também falo groselha de terror no meu Instagram, @eitaquefome, entre tantas outras coisas por aí. Cara, agora eu vou perguntar aqui no podcast, que eu ia perguntar ao vivo, que a gente se conhece pessoalmente, né? Por que Eita Que Fome? Olha, tem um porquê. Pra quem não sabe, eu sou psicóloga, né? Então, teve uma época que eu queria separar essa vida, não queria que as pessoas que eu atendesse me encontrassem nas redes sociais. Tanto que nem o Nath eu usava no nome, né? Eu usava meu nick de PSN, Steam, essas coisas assim, porque eu não queria ser encontrada. E aí eu pensei, bom, eu tenho que colocar um @ que não tenha nada a ver com o meu nome, né? E aí eu pensei, putz, como eu sou meio piadista, assim, né? Assim, precisa ser um nominho que pelo menos gere um kkk. Em algum momento, assim, eu passei dias com essa ideia de mudar o meu arroba. E como eu estou sempre com fome, pensei, putz, acho que eu vou usar isso aqui. Então, assim, tem um porquê, mas também não é tão específico assim. Aí ficou o Eita Que Fome. Legal. É bom, às vezes, a gente separar a vida profissional, né, da figura pública. Aham. Né? Ai, cara. Pois é. Legal, cara. 2 irmãos gêmeos retornam à sua cidade de origem para criar um clube de jazz, depois de ganharem a vida na cidade grande. Com essa premissa, vamos conhecer a história de fumaça e fuligem numa noite alucinante com pitadas de Um Drink no Inferno e o comando de Ryan Coogler. Hoje vamos falar de Pecadores. Temos sinopse desse filme, Bolites. Temos. Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos retornam à cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta. Sinopse boa, né? Deixa um mistério no ar. E onde a gente pode assistir esse filme? No cinema. Por quê? Não, porque você falou muito sério, tipo, onde que a gente pode assistir isso? E hoje teremos spoilers de Pecadores. E antes da gente começar a nossa pautinha, vamos pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Threads. A gente tá aumentando aqui nossas redes sociais, hein? É verdade. Vocês procurarem a gente nessas redes sociais como Terror Sem Medo 13, @Terror Sem Medo 13 e tudo mais. Isso aí. Então é só buscar a gente por lá. Lá você vai poder comentar, né? Vai ter nossos Reels no Instagram, nossos Shorts no YouTube, nossos vídeos no TikTok também. Todos são os mesmos, né? São os mesmos, né? Mas enfim, você vai ver nossas carinhas lá nessas redes sociais. E outras postagens também, principalmente no Instagram, né? Que a gente faz lá. No YouTube a gente também libera, além dos Shorts, né? Os cortes desses episódios, a gente também libera os episódios completos lá também pra você que gosta de ouvir podcast, em formato de podcast. Em formato de vídeo, como o nosso episódio número 100, que é um especial, então ele tá em vídeo. E ó, a gente tá querendo chegar a 500 seguidores lá no Instagram, então por favor, vai lá seguir a gente no Instagram, você que não segue a gente, você que conheceu a gente agora, você que ouve a gente não segue, porque a gente sabe que a gente tem muito mais ouvinte do que seguidor no Instagram. Então, por favor, vai lá, dá uma convertida pra gente aí.
comecei falando dos nossos crushes, certo? Eu até nem coloquei isso na pauta, eu esqueci, mas eu lembrei agora. Por que são nossos crushes? Não porque eu tenho crush no Michael B. Jordan, mas não posso dizer que não teria. Mas poderia? Claro, com certeza. A Hailee Steinfeld, ela é um crush meu que eu acabei descobrindo assistindo a série do Gavião Arqueiro, né? Sim, verdade. E o Michael B. Jordan é o meu Ele é o Michael terceiro namorado. Meu segundo namorado. Segundo, quais são os seus outros namorados? James McAvoy e Joseph Quinn. Poucos namorados, eu achei. Né? Pois é. Que a gente tem um acordo aqui em casa. Se um dia Michael B. Jordan, James McAvoy e Joseph Quinn pedirem beijo, quiserem fazer qualquer coisa, tá liberado. E a mesma coisa é a Acho justo. Hailee Steinfeld, Scarlett Johansson. Emily Clarke e Scarlett Johansson. É a mesma coisa. A gente tem um relacionamento aberto com eles. Com elas. Com eles esses... e elas e eles. Se vir todo mundo junto também ao mesmo tempo, não tem problema. É isso. Eu não vou nem falar quais são os meus crushes, meus namorados e maridos aqui, porque senão eu vou tomar o tempo todo do episódio, então acho melhor poupar. Mas do filme, Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku e o Jack O'Connell, pra mim já... Olha, muito colírio. Com certeza. Não só de crushes vive o nosso podcast. Nem só de crushes vive o homem. Não é? Aqui, nesse filme, temos a 5ª colaboração entre o Ryan Coogler e Michael B. Jordan. E eu acabei de lembrar o que eu ia falar. Você sabe o que significa o B do B. Jordan? Você sabe, Nath? É porque ele é... belíssimo, gostoso. Aquelas, não sei. Porque o Michael Jordan é o A e ele é o B? Não sei. É que o nome dele é Michael Bakary Jordan. Eu imaginei que fosse de nome, assim, sabe? Mas aí quando você perguntou, eu falei, não deve ser nome não, deve ser outra coisa. É porque fazendo a pauta eu fui pesquisar, falei, cara, por que ele escolheu esse nome, né? Porque é um nome muito parecido com o Michael Jordan. Aí eu fui ver, o nome dele realmente é Michael Jordan, só que é Michael Bakary Jordan. E aí ficou, e é bom que fica bem sonoro, né? E fica marcado também pra você lembrar que ele não é o Michael Jordan. Então. Porque o Michael Jordan é uma pessoa muito conhecida também, né? Então ficam dois Michael Jordans. A vida inteira dele vai ser aquele lance de quem? O ator ou o jogador? É mais velho também, né? Então. Sim. Chegou primeiro, não tem como. E ele já marcou a vida de todos nós com o Michael Jordan. Então. B, né? B. É o A e o B, né? Michael A. Jordan é o primeiro. E o Michael B. Jordan é o segundo. Michael Air Jordan, por causa do tênis. Lá! Aí, ó, tá vendo? Perspicaz. É isso aí. Perspicaz. Se um dia aparecer um terceiro, vai ser o Michael C. Jordan. Exato, já deve até ter por aí. Deve Aí ter no Brasil aqueles caras que são parecidos, sabe? Já viu o cara que parece com o Rambo, né? As versões da Shopee, né? Mas, retornando à pauta aqui, né? Como eu falei, é a 5ª colaboração entre o Ryan Coogler e o Michael B. Jordan, né? Eles estiveram junto em Fruitvale Station, no Pantera Negra, entre outros filmes que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, quando a gente vai falar do... No primeiro Creed também. No Creed, né? É verdade. Mas a gente fala um pouquinho mais pra frente sobre isso quando a gente for falar do diretor em si. E esse filme, que curioso qual que era o orçamento desse filme, porque ele realmente é um filme grande, assim, né? Ele tem bons efeitos especiais, apesar de ter muito efeito prático, o efeito digital dele é muito bom. Eu gostei bastante. E o orçamento dele não foi disponibilizado, mas gira em torno de 90 milhões. O filme foi tão bem avaliado e tá assim, tanto na boca das pessoas, que em 48 horas ele já cobriu metade do orçamento. Então, provavelmente, agora na data da gravação e até no lançamento do podcast, já tá pago. Com certeza. Que é algo considerável isso, né, cara? Ele merece. Porra. Ele Com merece. certeza, cara. É interessante a gente falar sobre o orçamento de um filme de terror, né? Que é uma coisa que a gente bate sempre na tecla, que nosso filme de terror tem sempre um orçamento muito baixo. E não só por ser um filme de terror, né? Ele é um filme autoral. Ele tem muita inspiração na vida pessoal do Ryan Coogler, do diretor. Ele escreveu e dirigiu o filme, então é um filme dele. Não tem muitos dedos de produtor. Eu não sei se seria muito pretensioso falar, mas eu acho que ele talvez aí seja um marco, pelo menos, nos filmes de terror de tempos modernos agora, de filmes de terror, né? Principalmente pela cena musical dele. Aquela cena musical é algo que eu nunca vi no cinema
algo daquele tipo, né? É incrível aquilo. E principalmente o marco do cinema negro, né? Para diretores negros. Uhum. E esse filme, ele tem, além de inspirações da família dele, né? Ele tem inspirações em um brasileiro. Wagner Moura inspirou o vilão do filme. E é legal, cara, isso. Porque, porra, o cara pegou inspirações nossas aqui também, que o Brasil tá gostando bastante do filme, dá pra gente ver. O vilão do filme, né, que é o vampirão da parada, ele é inspirado no lobo do Gato de Botas 2, que foi dublado pelo Wagner Moura, cara. Uhum. Muito legal. Até ele falou que há um pouco da inspiração visual e também dos olhos vermelhos, da atitude de ser um lobo, né? De estar... Que ele é meio um lobo ali no meio daquela galera ali, né? Dá pra ver que é um filme do coração mesmo, né? Não é aquela coisa só pra vender, né? Uma coisa pré-fabricada, é uma coisa que... É uma história que a pessoa acredita, tá realmente dedicada àquilo, né? Acho que isso dá uma grande diferença até pra esse tom de originalidade, porque por mais que use clichês, né? As coisas que a gente... vampiro, que é isso, sim, mas... A criatividade conta muito. Acho que quanto, entre aspas, eu vou usar uma frase clichê agora, mas quanto mais pertinho do coração, aí acho que mais brilha, né? Por isso que dá esse diferencial. Tava vendo também que o Michael B. Jordan, ele não gosta de filme de terror, e ele escolheu fazer o filme porque ele queria fazer algo diferente, e também por conta do diretor, né? Provavelmente eles são amigos, né? Com certeza. Amigos. Ele ficou disponível ali pra fazer. Até a Umi e a Hailey Steinfeld ficaram um pouquinho assim também com as cenas de sangue, porque elas falavam que o sangue era muito grudento, assim, né? Muito viscoso, e depois das cenas elas tinham que ser borrifadas de água porque elas ficavam todas grudentas. Elas falavam que até os dedos delas ficavam colados, assim. Ai, caralho. Então deve ter sido um trabalho complicado de fazer. Pra quem não tá acostumado com terror, que nenhum deles estava, deve ter se dedicado mais àquilo ali, né? E aí você vê a galera dando sangue ali, de verdade. É muito legal. E, cara, dá pra ver, o filme, ele é realmente... A hora que ele tá reunindo o pessoal, você percebe que parece que aquela reunião foi do mesmo jeito que o diretor chegou nos atores, sabe? É verdade. O filme, inicialmente, ele seria lançado aqui no Brasil no dia 7 de março. Mas o lançamento dele foi adiado, que fala? Foi adiado. Né? Pra agora, foi dia 14 que saiu? 17, não foi? Porque ele foi rodado em 65mm. E o Nolan, que ajudou ele a passar... Assim, na verdade, ele não ajudou. Ele deu uma consultoria pra ele como passar esse filme pro IMAX. Aí tem aquele famoso rolão do IMAX. O rolão do Nolan. Tem o rolão do Ryan Coogler também. Se você procurar aí o rolo do filme de IMAX desse filme também é gigante, velho. Sério? E é legal, é uma curiosidade interessante, assim, que não tá visual aqui pra galera, né? Que de repente nos cortes dá pra ver. Se você tá ouvindo e não acompanha a gente, vai lá, dá uma olhada nos cortes. É interessante ver um rolo de um filme de cinema, cara. É uma porra gigante, mano. Do tamanho de uma casa. É enorme, né? Gente... E um filme desse no IMAX realmente é uma experiência, né? Vamos combinar. Cara, porra, queria muito ter visto, hein? A gente não viu no IMAX, não. A gente viu no cinema normal, comum mesmo. Você viu normal ou no IMAX? Eu vi no IMAX. Eu fui na cabine e, assim, Caralho. putz, uma baita experiência. Assim, não só a questão de som, imagem, tudo, né? Hoje em dia, claro, a gente tem tecnologia pra facilitar a vida de muita gente, muita coisa, mas só de ver no cinema, eu acho que tem alguns filmes que você fala assim, cara, isso aqui no cinema deve ser outra coisa. Acho que esse é um desses filmes que quem tiver a oportunidade, veja enquanto estiver no cinema. Se você tá ouvindo esse episódio que depois que já saiu ou não chegou no cinema da sua cidade, veja do mesmo jeito. Mas se tiver oportunidade, aproveita. Sim. Se puder ouvir com o volume da TV um pouco mais alto, porque esse filme, cara... Esse filme, ele não é um filme de vampiro. Tanto que, assim, a gente sempre fala... A gente brinca aqui no podcast que a gente falou de filme de vampiro várias vezes. E hoje eu não fiz essa brincadeira, apesar de ser um filme de vampiro. Porque, cara, ele é um filme de música. O vampirismo é o de menos, né? É verdade. Tanto é que eu tinha esquecido. Na verdade, eu não prestei atenção no trailer que era um filme de vampiro. Foi surpreendente ver que eles eram vampiros, por exemplo.
Infelizmente, o trailer acabou tendo que mostrar, não tem jeito, né, cara, pra chamar um público, né? Mas quem foi com você com essa experiência de sem lembrar que era um filme de vampiro? Outra parada, velho. Esse filme ele foi dirigido pelo Ryan Coogler, né, que a gente comentou aqui. Ele é diretor e roteirista do Creed, Pantera Negra, Wakanda Forever e roteirista apenas do Creed 3, além de outros filmes, né, que ele também participou e fez direção e o roteiro. Aí, uma curiosidade interessante, o Sammy Moore, né, o pastorzinho, que é vivido pelo Miles Keaton, ele é o primeiro trabalho dele como ator. Então, cara, eu achei muito foda. Incrível. Já começou abençoado. Cara, muito. Tanto em questão do filme, em questão de elenco, em questão do trabalho dele mesmo, né? Porque a gente tem falado sobre alguns filmes de pessoas jovens ou pessoas que estão fazendo o primeiro trabalho no cinema. Alguns a gente vê que a pessoa tá ali, parece que... Nos últimos filmes que a gente já falou aqui, assim, né? Tem alguns atores que a gente vê que não tá indo ali, parece a atuação, aí a gente vê, o primeiro trabalho. Então, dá pra entender. Mas, cara, ele atua muito bem. E ele aparece muito, né? Porque a gente vê pelo menos os primeiros trabalhos, a pessoa vai e faz uma pontinha, tá no meio da multidão, fala umas falas ali, pronto. Mas, cara, ele tá do começo ao fim, né? Ele é o ponto ali do filme, né? O começo do filme, o final do filme, tá ali junto. Então, eu achei interessante, assim, o primeiro trabalho dele. Eu não sei se ele já é conhecido por outras coisas, porque ele já aparece acreditado no IMDb como ele mesmo em alguns trabalhos. Imagino que seja algumas entrevistas, não sei, assim. Que deve ser músico também, né? Uma coisa que fez o Ryan Coogler convidar ele foi a voz dele. Então, porque a voz dele é foda, ele consegue modular a voz. Talvez ele faça mais teatro musical também, pode ser. Porque no IMDb aparece mais cinema, curta e série, né? Então talvez ele seja um ator de musical. A gente assistiu o filme dublado, então eu não sei nem como é que é o pastorzinho em inglês. Não sei se ficou Little Preacher. Little Preacher? Eu ia zoar, tipo, Little Preacher. Little Father, sei lá, não sei como é que ficou. Eu acho que é Preacher Boy. Ah, porra, legal. A gente assistiu dublado, então a gente não conseguiu ver como é que é a voz dele, né? E depois a voz dele cantando. A voz dele cantando não foi dublada, mas dá pra ver que o Michael B. Jordan na cena que ele canta, fica surpreso, assim, e cara, aquilo tem uma cara de ter sido... Caralho, mano, que foda a voz desse cara, velho. Muito foda, muito foda. Parece até que sai um pouco do personagem e fica tipo... Parece que ele fazia turnê com uma artista negra que o nome dela é Her, é H.E.R. Faz 16 anos, desde quando ele tinha 16 anos, que ele tá em turnê com ela. Então, como ela também, né, é uma musicista negra, talvez seja daí que Ryan Coogler possa ter visto ali, né? Pelo menos na música já tá há bastante tempo. Agora, na atuação, espero que vá longe, porque ele merece. Ele merece. E foi arriscado, cara, porque ele é um personagem, junto dos irmãos, ele é um pivô do filme, mano. Na realidade, ele é o protagonista, né? Se a gente for parar pra pensar, o Michael B. Jordan tá ali pra chamar a atenção da gente, porém, que tem muito carisma, tem muita presença, né? Ele é ótimo, mas a história em si é sobre o Sammy, né? Não tem como, ele é o protagonista mesmo, né? E aí a gente tem, né, o Fumaça e o Fuligem, que é vivido pelo Michael B. Jordan, que, assim, né, o Michael B. Jordan, eu coloquei aqui os filmes que ele participou, mas enfim, né, tipo, é o Michael B. Jordan, né, tá em Creed, vai estar também em Eu Sou a Lenda 2, Creed 4 também, que são 2 filmes que estão em pré-produção já. Aí tem a Mary, que é vivida pela Hailey Steinfeld. É conhecida por estar na série, né, do Gavião Arqueiro, tá no filme das Marvels e participou também do Between Two Ferns, o filme. Puta que pariu, é mesmo, velho. 2019. Nossa, esse filme é muito bom, mano. Acho que ela fez uns musical por aí também, né? Se eu não me engano, ela é música, né? Ela é artista pop, né? Ela é cantora. Aí o Leroy Lindo, gente, eu adoro o nome dele, tá como Delta Slim,
que ele é um monstro do cinema, né? Já tá no cinema faz muito tempo. Então Maravilhoso. fez Malcolm X 92, tá em Advogado do Diabo, Romeu Tem Que Morrer, 60 Segundos, O Assalto, Núcleo, Missão no Centro da Terra, O Chamado do Mal e Cara, diversos outros filmes, assim, centenas. Você já assistiu um filme, com certeza você já viu um filme com o The Roy Lindo. Exato, 60 filmes aí nas costas, não tem como passar batido. Tem a Grace Chow também, né, no filme, que é vivida pela Lee Jun-lee. Além, né, de Pecadores, ela também faz parte do elenco da segunda temporada da série O Exorcista, que saiu em 2017. É mesmo? Aham. Ah, é verdade. E ela também participou de 6 episódios da série Evil. Porra, essa puta série, hein, mano. Essa série é muito foda. Vai ter podcast. Preciso maratonar. Ai, Maratone, faz... Nossa, é muito boa, muito boa. E ela também fez vários papéis em alguns filmes, séries e curtas também. E a Anne, né, que a gente vê que é um dos amores de um dos gêmeos, eu não lembro se era do Fumaça ou do Fuligem. É do Fumaça. Fumaça, né? A Anne é vivida pela Wunmi Mosako. Ela tá no elenco de Batman vs Superman, A Origem da Justiça, de 2016, Animais Fantásticos de Onde Habitam, Deadpool e Wolverine, que ela é a B15, né? E ela participou também da série de Loki e 2 episódios de Black Mirror também. Perfeita. E o Raimick, que é vivido pelo Jack O'Connell, ele fez, né, vários filmes conhecidos também, o Sem Saída, Encarcerado, Invencível, 71, Esquecido em Belfast, fez 300 também, e Seberg. Eu não conheço esse ator, velho. Ele veio da série Skins, né? Skins foi uma série britânica aí de jovens sendo jovens. A mesma série que lançou o Dev Patel, o Daniel Kaluuya e tal. Vamos combinar que, além de ser gostoso e tal, mas o Jack O'Connell faz o mesmo papel em tudo, né? Puta que pariu, é sempre o mesmo papel. Mas tudo bem, tá sendo bonito, sem camisa, ganhando dinheiro dele, a gente... Mas é sempre filho da puta, né? Sempre filho da puta, coitado. Ele tem uma carinha de que não Tem. faz um real, velho. De problema. Mas eu não conheço. Quando eu vi, assim, eu vi outras pessoas falando sobre ele, eu falei, cara, é engraçado, eu não conheço esse cara de lugar nenhum, velho. Pra mim, o rosto dele não me é estranho, mas os filmes que ele fez, eu assisti, Sim, sabe? eu Então é também. engraçado, assim, ele é uma pessoa, pra mim, esquecível, assim. Eu acho que ele é muito padrão. Então. Esse filme, ele começa com aquele... Você quer saber como eu vim parar aqui? Como se fosse, né? Mas é um... Você quer saber como eu vim parar aqui? Bem diferente, porque eu achei que o pai do pastorzinho, o pastor, também era malvado, assim. Eu tinha essa impressão... Porque esse filme tem uma parada muito com olho. A gente presta muita atenção nos brilhos dos olhos dos personagens. E o pai dele tem um brilho do olho meio malvado, tipo o brilho do olho de quem foi mordido. Então eu fiquei assim, cara, talvez lá na frente vai ter alguma coisa com esse cara aí. Brilha diferente, né? Brilha diferente. Eu acho interessante que o filme ele começa de um jeito que a gente fica desconfiando do pai. E no final mostra o que realmente aconteceu nesse início do filme. É verdade. Eu achei interessante. Sim. E também acho que a gente pode até fazer essa analogia aí do brilho, né? Porque se são os olhos dos inimigos, assim, não que o pai dele seja um inimigo de fato, né? Mas a galera muito focada aí na religião também dá uma passada de limites e tal, fica meio cego pras coisas. Porque querendo ou não, né, acho que em algum momento a gente vai falar mais disso, mas também rola uma jornada de libertação do Semi, né, e ele tava fadado a seguir os passos do pai, em estar ali na igreja, virar pastor e tal, né, dar também esse início aí pra mostrar isso, né, que já era uma coisa, estar na igreja ali talvez não era o melhor dos cenários, mesmo que não seja pelo mesmo motivo que leva o resto da trama, né? Nesse momento, assim, que a gente tem contato com isso aí, um pouquinho depois, né? Tem contato com essa questão do pai não gostar que ele seja músico e tudo mais. Na cena que ele tá falando com o pai, eu acho que o enquadramento deixa o pai dele meio diabólico. Porque o pai dele fica muito escuro e o pai dele tem um cabelo meio pontiagudo, assim, né? E eu falei, cara, será que o Ryan Coogler quer mostrar pra gente alguma parada assim? Ou é a forma que o Sammy vê o pai, né? Pode ser sim. também, né? Ou o Ryan Coogler
Coogler queria adiantar alguma coisa pra gente que não teve, no caso, né? O pai dele era só um pastor mesmo, que, assim, talvez a gente possa até achar que ele não era tão fanático, porque ele levou o violão pro filho, né? E ele não era um pai mau, pelo que ele fala pros caras depois, né? Um pouquinho mais pra frente, né? Então, mas tem uma história, pelo menos nos Estados Unidos, assim, eu não sei se faz sentido e tal, mas tem um histórico dos negros eles terem uma igreja deles lá nos Estados Unidos e tudo. Então talvez ele, tipo assim, tivesse esse lance da religião, mas fosse uma religião mais, sei lá, tipo... Uma religião à parte? Uma religião à parte, mais pelo fato deles curtirem Deus, entende? Mas não pelo fato deles serem, tipo, bem... Eu acho que eles eram protestantes. Então, E aí eu acho interessante porque, assim, ainda que ele não quisesse que o filho dele fosse músico, ele não queria que o filho dele fosse músico do mundo, né? Mas aí pensou, vou levar o violão, porque daí ele pode tocar aqui na igreja, sabe? Sim. Aí é isso, assim como muita gente quando começa a tocar, quando é muito de igreja, assim, começa a cantar na igreja, cantar isso, cantar aquilo, e depois vai pro mundo, né, entre aspas, assim. E tem muito contraste da questão do filme chamar Pecadores, né? Porque tem a tagline do filme, se eu não me engano, que ela fala que a noite é para os pecadores. Então tem aquele contraste de que não é missa, como é que fala? Os cultos do pai não rolam de noite, rolam de dia. E a noite é o horário dos pecadores. E ele até comenta sobre isso, assim, você vai pro mundo, ficar com essas pessoas da vida e tudo mais, né? Eu achei legal esse pequeno, porque assim... Não é falado no filme, mas, né, fica esse contraste. Que ele tinha a escolha, né, de ser um pecador, que levou ele até o final da vida, que a gente vê lá o epílogo do filme, ou então continuar como um pastorzinho, né? É, verdade. E assim, eu achei interessante esse começo e esse final de filme, porque a gente vê que pelo menos a igreja do pai dele é uma igreja que recebeu ele bem, né? Ele tá com o sangue todo e tal. E no começo parece que as pessoas vão tratar ele mal, porque falam, sangue! E aí o filme começa. E eu penso assim, puta, vai achar que ele tá endemoniado porque ele foi pro mundo e tal, fudeu tudo, né? Mas ele abre o braço pros filhos dele, pro filho dele, no caso, né? Diferente dos cristãos, né, da Ku Klux Klan, que também adoram Deus, adoram isso, mas tem toda essa segregação, entende? Então você vê que, tipo, tem religiões e religiões, né? No caso do pai deles, eles abraçam os pecadores, né? Que querendo ou não, o menino pecou, sabe? Assim, viveu no mundo, à noite e tal. Aí é isso, mas ele abraça o menino. Lá o povo quer rechaçar mesmo, né? Exatamente. Quer segregar de segregar. todas as formas. E depois a gente vê uma contação de histórias sobre o poder da música, né? E, cara, é bem legal essa parte de como... contando o poder da música. Eu gosto muito de música. Acredito que todo mundo aqui na chamada também goste muito de música, né? E realmente a música tem esse poder, né, cara? Tem. E o pastorzinho, ele é um personagem tão poderoso ali com a música, com o instrumento dele. Eu tava lendo isso no filme também, que ele não é falado, mas é visto no filme que ele tem o poder de invocar os antepassados e os predecessores e os sucessores das pessoas dentro do filme. E ele é tão poderoso que ele não faz aquilo só com o povo preto, ele faz também com os chineses, tanto quando tá todo mundo dançando lá, né? Cara, na cena de dança que a gente vai falar um pouco mais pra frente, quando ele passa perto do Bo e da Grace, os antepassados dele também aparecem, cara. E é foda isso, assim, cara. É verdade. Legal. Quanto é legal essa contação da história sobre o poder da música, né? Porque um dos pilares mesmo do filme, né? A questão musical e a ancestralidade, essa conexão toda, mas o quanto também não parte só daquele... que também é um clichê aí, né? Das histórias da lenda aí de... a música ter a maldição, né? Então, assim, você vai vender a alma pro diabo, pra ser o mais famoso e tal, e quando, na verdade, tipo, isso é mais, no filme, pelo menos, é mais visto como um dom, como uma coisa benéfica e de união e de comunidade, do que, de fato, aquela parte romantizada, egoísta, hedonista, que é tão associada à imagem dos músicos num geral, né? Então eu achei isso bem bacana também.
principalmente dos músicos de jazz, dos músicos de blues, dos músicos pretos em si, né? Eu acho que muito diminui a potência daquele artista como um artista, porque falar, ele fez um pacto na encruzilhada com não sei quem, então ele só sabe fazer aquilo por causa do pacto, não porque o cara é um artista, né? Então, e eu acho que esse filme é legal também por tocar nesse pontinho assim de tirar esse véu de cima dessa parada, que é um tipo de preconceito também, cara. Você tá julgando uma pessoa... É um menosprezo, né? E vem até, né, isso meio que na crítica do filme, dessa questão da apropriação, né? Dos brancos apropriarem tantas coisas que vieram da cultura dos negros, etc. A gente faz isso até hoje, né? Mas o quanto nessa época, né, que o filme ele passa em 1932, se eu não me engano, mas o quanto nessa época tinha esse apagamento real, né? É nossa, não só a colonização de terras, né, dos corpos, etc., mas também dessa parte cultural, né? Os brancos também gostam, né? Mas querem tomar pra ele. Acho que até a representação do vampiro vem nisso, né? Que o Remick, ele não é um vampiro que seduz para dar o poder da música, ele quer tirar, né? Assim, ele quer roubar aquilo pra ele, que fala que aquilo é nosso, né? Essa comunidade, isso vai ser nosso, vai ser compartilhado. Você vê até essa parte, acho que do vampirismo, até como uma crítica também nesse sentido aí, né? Tanto que os vampiros todos são brancos ali, né? No começo, pelo menos, então... Sim. Ele vai atrás de duas pessoas da clã. Não é à toa que ele tá ali. E ele tá correndo dos indígenas. E tem uma questão também que depois eu fiquei pensando sobre o filme, por que ele queria tanto o pastorzinho, porque ele quer o pastorzinho, ele quer que o pastorzinho vá, eu não sei se isso ficou explícito no filme, eu não prestei atenção. Ele quer porque o pastorzinho tem o poder de invocar os ancestrais, ele quer invocar os ancestrais dele, né? Ele queria trazer ele pra família dele, pra poder trazer de volta o passado. Cara, olha só quanta coisa, né? Apesar de estar no passado, ele quer mais o passado ainda, né? Pois é, que nem o povo fala, né? Que na minha época era isso, Exatamente. Na minha época era aquilo. Ele tá falando isso nas entrelinhas ali, né? Ele também fala que foi colonizado, né? A questão dos irlandeses lá e tal. E acho que é bem isso, né? Que o Semi ali, ele representa real esse poder da união, assim, da comunidade e tal. E que a música... é um negócio realmente diferenciado ali, né? Então, que é o único que tem essa capacidade ali, visto na cena, né, que a gente falou que é o auge do filme, acho que não tem como não dizer que absolute cinema, aquela cena, né? E até o Semi, né, toda essa jornada dele aí de libertação, de ser a esperança porque é um momento de transição ali na história, né? Na história, digo, cronológica mesmo, no sentido de que começa falando que a Ku Klux Klan não existe mais, porém, mostra personagens que ainda são adeptos, né? Eles se reúnem em segredo, entre muitas aspas. Então tá nessa virada aí pra acabar a segregação e tal. Então acho que é como se o Semi também fosse essa representatividade de que, cara, a gente vai continuar aqui, a gente vai existir, vamos quebrar e passar por cima dessas opressões e tal. Então, talvez é isso, né? O Semi represente, entre aspas, essa ameaça dessa quebra, de continuar roubando, colonizando, silenciando, etc. Que com o poder da música ali, e assim, né? Fora essa questão de a música também é memória, né? Ela atravessa gerações, etc. Então, eu vejo um pouco desse símbolo, assim. Comparando o Semi e o Remick, o Semi, ele agrega, né? Tanto que lá dentro tem chineses, a Mary, que ela é uma mulher branca que tem uma ascendência oriental. Não é? Eu acho que o pai dela é preto. O pai dela é preto e eles criaram os irmãos, né? O Fuligem e o Fumaça. Eles foram criados pela família dela, né? Então, e essa comparação, né? O Remick, ele quer
roubar as pessoas pra família dele e o Sammy agregar. Ele agrega, né? Faz essa diferença entre os dois personagens, né? E a gente vê principalmente na hora da cena musical, né? Que era uma cena sem corte, né? Cara, é uma cena foda, linda, Cara, linda, linda, que linda, piada, linda. velho. E eu sinto que ela deve ter sido feita de maneira prática. Ah, sim. Sabe, com os atores desaparecendo, surgindo ali, sumindo nas câmeras e tal. Cara, porque é muito linda, é muito linda. É uma das cenas mais lindas, assim, que a gente já viu, né? Que a gente comentou até. É hipnotizante. É muito linda, Sim. muito linda. É um momento que você fica total imerso, assim, né? Sim. Total imerso. Não tem como você tirar o olho, porque é tanto detalhe, é tanta coisa. Boa parte disso, créditos ao compositor aí, né? Que trabalha no filme. Já não é o primeiro, não sei se é o primeiro filme que eles trabalham juntos. Aí o Ludwig Göransson, né? Que ele também é músico, também tem esse pezinho no blues e tal. Então, acho que nossa, esse trabalho conjunto, cara, não dá pra não ficar imerso nessa cena. É legal porque viaja entre o passado e o futuro, né, cara? É uma viagem entre o passado e o futuro da música. Pra quem gosta de música, aquela cena realmente ela é incrível, velho. Muito. Parece que os atores, eles estão entregues ali, né? Parece que não foi uma coisa... Óbvio, né? Eles sabiam que ia ter essa cena e tal. Aquele momento ali, eu acho que se eu fosse parte do elenco, por exemplo, eu estaria super dançando loucamente, porque não tem como, sabe? Você tá ali, é impossível você não se entregar ali pra aquele som, pro corporal mesmo, sabe? É lindo, 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 lindo. Esse filme, ele é realmente muito bem feito. A única coisa que eu até coloquei na pauta aqui, que conversando eu acabei deixando isso um pouco de lado, é a questão da apresentação do Remick. Ela fica, mas ela fica entre linhas, né? Ele é um personagem que tem um background que tipo, conforme a gente tá conversando aqui, você vai desvendando, apesar dele ser o vilão do filme também. Que pra mim era o único pecado do filme, era essa apresentação, porque ele aparece de repente, assim, o que ele é e tal. Mas isso não interessa, na verdade, né? Colonizador também é assim, né? Exatamente. Colonizador chega sem apresentar, sem nada, talvez com uma historinha, talvez sem historinha, talvez na base da violência, e é isso. Então eu acho que faz sentido não ter esse background dele, né? Que é a única coisa que ele fala, né, dos ancestrais, o tempo dele lá na Irlanda e tal. Quando ele chega, como eu não tinha sacado esse lance dos vampiros, né? Quando ele tá todo enfumaçado e tal, eu achei realmente que ele estivesse sofrendo com alguma coisa, sabe? Ele foi, sei lá, tipo, quase queimado e conseguiu se safar de alguma coisa. Cara, realmente eu não entendi que era vampiro até o momento da festa que eles falam, posso entrar? Na hora... Não, porque a menina é mordida e eu penso assim, eles morderam ela. Pessoas que mordem. Pessoas que mordem. Eu nem entendi que ele tinha mordido. Eu achei que ele tivesse mordido porque ele é uma pessoa que morde, sabe? Caralho. Assim? Juro. Ainda bem que ninguém falou nada. Tipo assim, que você não falou. Tipo assim... Amiga, ele ensanguentado, com o olho brilhando, com os dentes afiados. Mas tudo bem, no seu tempo também, tá tudo certo. Mordo você, eu sou vampiro, por um acaso. Aquela, né? Mano, então, tipo, cara, eu fiquei muito assim, sabe? Eu só entendi quando eles falaram, não queriam entrar e tal. Eu falei, lá, saquei, descobri o filme. São vampiros, sabe? Cara, porque de verdade, assim, eu não sou muitos vampiros, assim, sabe? Então, não veio na minha cabeça primeiro vampiro. Pra mim veio qualquer outra coisa, menos vampiro. Sim, ele me lembrou bastante o vampiro do Preacher. O Cassidy, né? Cassidy. Aham. O jeito dele, apesar do Cassidy ser inglês, né? Mas Preacher se passa no no Reino Unido ali, né? Tipo, agora que não é mais Reino Unido ali, mas tipo... Sim. Irlanda, Aqueles inglês. lá. Não, sim, mas eu digo por ele estar ambientado num lugar, no sul dos Estados Unidos também, sabe? Aí me lembrou bastante. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Fumaça e o Fuligem. Em inglês ficou Smoke e Stack, e é legal porque não é Smoke and Stack, é Smoke Stack, porque significa chaminé. E eu acho que deve ter sido um trampo pra traduzir isso, porque, cara, como é que a gente vai chamar esse cara? Chaminé? Chaminé? Como, né? Pior, né? Cara, Fumaça e Fuligem ficou perfeito, Ficou muito né? bom. Gostei também. Muito bom. O Michael B. Jordan, né?
ali tá incrível, fazendo 2 personagens. Eles são visualmente parecidos, mas eles têm as vestimentas diferentes, né? Um veste azul e o outro veste vermelho. E tem a questão também de o que veste vermelho, ele tem um pouco de sangue quente, ele é um pouco mais nervoso, e o outro é um pouco mais calmo. Além de fazer esse contraste dos personagens, o Ryan Coogler e o pessoal de figurino criou isso visualmente ali pra gente ver, né? Eles são um espelho um do outro, apesar deles serem gêmeos. Eu não sei como é que é gêmeo, porque eu não tenho irmão gêmeo. Mas dentro do filme a gente vê muito essa parada deles se completarem mesmo, né? Apesar de ser um reflexo do outro, eles se completam até no nome, né? Eu achei interessante no nome porque no Brasil, assim, fumaça e fuligem, não existe a fuligem sem a fumaça. Ficou muito esse... Um precisa do outro. O Fuligem, ele veste vermelho, né? E no final do filme, ele tá de branco. Ele fica só com a camiseta branca. Só que ele tá ensanguentado. Então ele continua vestido de vermelho. Ah, é verdade. É verdade. E eles falam isso várias vezes, né? De que um não existe sem o outro. E por isso que rola essa hesitação de ambas as partes em matar um ao outro quando rola a transformação, né? Um está vampiro, o outro não. Então, é um tropo bacana. Assim, eu vi pessoas reclamando de que não precisava, né, existir Michael B. Jordan em dobro aí. Eu nunca reclamaria, podia mandar 5 Michael B. Jordan no mesmo filme. Mas, igual o Fábio tava falando, né? Eles se completam. Então, ao mesmo tempo que tem algumas diferenças, eles são muito parecidos. Michael B. Jordan rouba a cena, mas é muito bom ver ele atuando em dobro, assim. Vamos combinar que existe um clique aí desse elenco todo, uma dinâmica que funciona bem, né? Tipo, as cenas com o Delroy Lindo, elas fluem muito bem, né, cara? Ele é o cara foda, né? No encontro onde fica que os irmãos eles vão recrutar a galera que vai trabalhar pra eles ali na noite, né? Quando eles vão encontrar o Delta Slim, que é esse cara que também é uma lenda da música ali da região, ele fica relutante, assim, até ele ver o Sammy, e quando ele vê o Sammy, ele vira outra pessoa, mano. É muito legal isso, né? Eu achei até que dentro do clube ia ter uma rixazinha entre o Delta Slim e o Pastorzinho, mas não, ele também agregou. Verdade. Lá ele ensinou pra ele como é que ele se apresenta, fala seu nome, mostra sua música, mostra quem você é. Um se vê no outro também, né? Porque ele representa toda essa parte, né, entre aspas, antiga aí, tem todo esse caminho, mas, igual você disse, né, acho que ele foi provado pela música, né, entendi, assim, talvez soe até, né, nessas cenas, e daí ele acolhe o Sammy, mas soa até como se fosse uma linguagem única ali, então, tipo, cara, não é todo mundo que vai entender isso aqui que tá rolando, né, pode ver que o moleque é muito bom, mas, assim, não é só isso, né, então percebe que, putz, esse moleque tá falando a minha língua, realmente, assim, eu falo no negócio de união e não de competição, assim, gente, eu sou branca, né, mas eu acho que isso é muito coisa de branco, de olhar pelo lado de que só pode existir um, quando tem, né, um filme que tá falando sobre comunidade, sobre união, a gente vê isso muito culturalmente, mas o quanto isso foi pra fora das telas, porque muita gente começou a comentar assim, novo Jordan Peele, cuidado Jordan Peele, né, vai perder o trabalho pro Ryan, só que, gente, não tem essa, sabe, no mundo, o sol deveria brilhar pra todo mundo, né, e acho que o próprio Jordan Peele já falou isso em alguns lugares, de que o que ele quer mesmo é ver outros diretores negros fazendo terror e fazendo sucesso dentro do terror. Então, por que precisa ser uma competição, né? E eu gosto que isso é ilustrado ali. Então, tipo, o Sammy e o Delta Slim, eles não precisam competir, eles podem coexistir, inclusive unir forças, porque, cara, é assim, é se organizando, se unindo, que as coisas vão pra frente e todo mundo sai ganhando, né? Isso é uma visão muito pequena do mundo, né? Tipo, muito. De, cara, só porque existe mais um diretor que não é do terror, que tá fazendo terror agora, que vai substituir o outro, não faz sentido. Até porque o cinema deles é completamente diferente, Sim, né, cara? Exato. Eu acho uma galera que fala isso com uma mente
super pequena, assim. Não enxerga um palmo à frente do nariz, Não. velho. Mas voltando lá o Fumaça e o Fuligem, é legal que esse momento que eles estão recrutando a galera, a gente também conhece eles, né? A gente conhece o passado do Fumaça com a Annie, que a Annie, ela é a detentora da sabedoria ancestral mais religiosa ali, né? Você percebeu que ela fala axé no filme? Uhum. Ah, é? Não percebi. Ela fala axé, eu falei, caraca, aí Legal, eu fiquei né? pensando, será que é em português? Não, foi falado em inglês também. Caralho, que massa. Legal, né? Aham. Muito bom. Além dela ser a detentora de tudo, ela era a ex-companheira do Fumaça, né? Eles tiveram um filho que provavelmente não nasceu, ou nasceu Sim. morto. A gente não... Parece que nasceu morto, né? No final é bonito, né? Quando eles se encontram, né? Quando ele morre. Aham. Ai, Quando o bonito. Fumaça morre, ele encontra a Annie e o filho. É uma cena bem bonita, inclusive. É verdade. A gente conhece também um pouco da dinâmica deles, né? Do Fumaça e do Fuligem. Eles, na hora da cobra lá, que eles vão mexer no caminhão e tem uma cobra, eles realmente se completam que um puxa e o outro ataca, né? Eles são realmente uma extensão um do outro. E o Fuligem, ele tem um passado também com a Mary, né? Ele meio que cresceu com ela, se conheceram sexualmente, parece, né? É tipo aquele primo que a gente pega, né? Então, eles foram criados juntos, né? Incesto eu deixo pra Game of Thrones. Então eu já sou prima da minha mãe, então eu gosto de falar sobre isso, porque meus avós são primos de primeiro grau. Ah Tanto lá. é que quando eu fiquei com meu primo, todo mundo ficou tipo, ai meu Deus. Aí é isso, porque... Redneck aí, ó. Né? Genético, né? Né? Ai meu Deus do céu, que horror. E é engraçado que o Fuligem, ele ensina pro pastorzinho a parada lá do botãozinho, né, que ele fala. Que o pastorzinho depois vai dar uns pega numa moça lá, que eu acho que ela não é casada. A Perline, né? Ela é casada, mas tá sempre sozinha, né? Talvez seja aquele casamento também que o marido não sai muito com ela, não vai nas festas e tal, e né? O filme, ele planta as paradas que vai rolar lá mais pra frente. E não fica artificial, né? E ele tem uma comédia muito boa também, cara. É um bom timing, né? Porra, velho. E ele fala, aquela hora que ele fala assim, vocês estão sentindo esse cheiro? Eu já sabia, eu falei, ele vai falar que ele se cagou, mano. Não é possível, ele não vai falar. A parte do alho também, né, que ele come o alho. Sim. Acho que eles fazem o teste, né, É. todo mundo vai comer o alho pra ver se tem alguém aqui infiltrado. Cara, eu sinto que eu seria muito ele, assim, nesse rolê. De, tipo, Eu ia comer o alho chorando, velho. Nossa. eu ia comer o alho, fingir que eu sou uma vampira. Tirar um E sarrinho. depois ia Eu sou o brincar. cara do que ensina o negócio do alho pras pessoas, né? Corta o meio do alho, tira o meio do alho. Porque é só fazer isso que o alho não fica azedo. Verdade. Eu falei assim, me presta uma faquinha, por favor. Cortava, tirava o meinho, meio chorando mesmo assim, porque também. Né? Aí os vampiros entrando e você, vamos cortar aqui o alho? Uhum. Tá vendo como o semestre hamburgueiro também ajuda num cenário de caos e apocalipse? Olha só. Sim, sabe? Ai, Não ia ficar chorando comendo alho, né? Esse filme, ele tem essa questão dos vampiros, né? Dos sobreviventes ali, né? Mais pra frente. A gente já pode ir até indo pro final do filme. Os sobreviventes ali que estão ali é o Fumaça, a Annie, o pastorzinho, Berline, a Gracie e O cantor lá. o Delta Slim. O Delta. O Delta Slim. Aquele embate entre eles foi a única coisa que eu achei meio mais ou menos assim no filme. Ficou um pouco confuso pra mim. A parte da luta, assim. O Ryan Coogler, ele tem um certo problema com cenas de luta, eu acho. Pelo menos cenas de luta muito grandes, assim. Por exemplo, a cena do Pantera Negra, os dois Pantera Negra, né, que se enfrentam no final do filme, ela é uma cena bem confusa de luta também. Ela não é uma boa cena de luta. E aí, cara, ali eu acho que ele teve esse espírito de também não dar uma cena satisfatória. Apesar de, assim, cara, ok, aquilo não é tão importante pro filme. É só uma matança. Mas, em certos momentos, pra mim, ficou confuso, porque tem uma hora que, cara, tem tanto vampiro e o Fumaça, ele consegue parar. E ninguém ataca ele. É verdade. Cara, não seria bem assim, mas tudo bem. Então eu consigo passar um pano porque o filme é muito bom. Mas dá uma estranheza Dá uma mesmo, né, estranheza, nessa hora. Porque você pensa, cadê todo mundo, entende? Já que ele é muito importante, porque o outro já tá morto já, né? Já tá atacando todo mundo também. Dá uma estranheza, assim. Essa parada dele, né? Esse momento que ele tá sozinho, não são milissegundos ou segundos, assim. Então você não imagina que seja ele, um take dele pegando uma arma e fazendo alguma coisa, sabe? Que teoricamente é rápido. É ele vivendo um pouco ali. Ele tá...
a Anne acaba de morrer, né? Uhum. Acaba de ser mordida. É. E ele tá ali com ela. E eu acho que numa cena de guerra como é ali, cara, não tem como, não tem tempo de você acudir a pessoa que você quer acudir. Sei, eu acho que isso foi um pequeno vacilo ali. Talvez seja uma alusão ao tempo parou quando ela foi mordida. Isso assim. Mas era uma cena muito caótica. Então, exatamente. Ele poderia ter feito ter tido algum efeito, alguma coisa, pra gente ver que o momento parou mesmo, sabe? Não que ele parou e tava todo mundo dando uma trégua porque a ex-esposa dele foi mordida, sabe? Então parece que deu uma trégua e não que o tempo parou. E a cena que me deu mais agonia e que eu fiquei com mais assim, puta que coitada, foi a Grace morrendo queimada, que ela morre queimada, né? Aham. Ela ataca os vampiros e ela vira brasa em cima Ai, do vampiro. gente. Eu fui, cara, coitada dela, puta que pariu, velho. Verdade. Eu preferia ter virado vampiro. Até o marido dela, né, vira vampiro e tal, tem... Mó dó, né? Quando ele vai assim, eu vou lá buscar o carro. Esse, vai não. É foda. Uhum. Esse filme, assim, ele é de vampiro, ele tem todas essas questões do vampiro não poder entrar, né, no lugar. Isso é muito legal, pra você entender quem é vampiro ou não. É verdade. A questão de, pô, deixa eu entrar. É bom pra pessoas que não estavam ligando que é vampiro, né? Exatamente. Que entendem. Só pra deixar exatamente. um pouquinho mais claro. Aham. Vou deixar um pouquinho mais rápido pras burras aqui. Que isso, nada a ver. Mas tem uma coisa da mitologia do vampiro que é falada rapidinho, que eles matam, que é aquela parada de se você matar quem transformou, sei lá, o fulano de tal em vampiro, o fulano de tal deixa de ser vampiro. Eles falam isso lá, né? Falam. O Fumaça fala, mas se eu matar o Branquelo lá, todo mundo deixa de ser vampiro? Não. Tanto que quando o sol nasce, no final do filme, que é uma cena belíssima também, todo mundo morre queimado. Esse filme, ele tem 2 cenas pós-crédito. A gente só assistiu uma. Você assistiu as 2, Nath? Eu fiquei sabendo depois que tinha outra. A primeira é meio crédito, né? No meio dos créditos, assim. Aham. Que ela é um epílogo, né? Ela é bem longa, né? Assim, eu achei legal, assim... Eu levei esse fun fact num outro podcast, mas eu vou trazer aqui também. O Sammy mais velho é o Buddy Guy, né? Que ele é um guitarrista de blues famoso. Nasceu aí nessa época também, ele nasceu em 36. Eu achei legal colocar um músico de blues de fato pra fazer o Sammy ali no final. Se eu não me engano, a outra cena é do próprio Sammy cantando e tocando e falando que ainda estamos aqui, ainda estaremos aqui, algo do tipo. Caramba. Então dizem que é uma cena bem bonita. A gente devia ter ficado, né? Eu achei que era só essa também. Depois que eu fiquei sabendo, deu. Não. Ficou acostumado com a Marvel, Ryan Coogler? Que isso? Vai ter isso agora sempre? Mas tudo bem. É verdade, né? Essa cena de meio crédito, ela é um epílogo, porque ela é gigante, né? Ela se passa já nos anos 90, né? O Sammy, ele é famoso, né? Ele é um músico famoso. E o Fuligem tá vivo, junto com a Mary. Parece que eles foram evoluindo visualmente, né? Junto com os tempos, né? Ali eles estão na época do MC Hammer, ele tá vestido até com uma roupa bem parecida com a do MC Hammer. E eles falam sobre... Ele fala por que... O Fuligem fala por que o Sammy tá vivo, né? Porque foi uma promessa que ele fez pro irmão, porque os irmãos se enfrentam e o Fumaça acaba não conseguindo matar o Fuligem e o Fuligem faz a promessa que ele não faria nada com o Sammy, apesar dele ter matado o Fumaça, né? É verdade. A gente não vê, mas isso aconteceu. E aí é isso, ele conta ali, e assim, eu não sei se ele abriu aquilo pra que tenha um novo filme mais pra frente. Eu, assim, sinceramente, não vejo uma continuação. Eu nem gostaria que tivesse. Eu sabe? também. Pelo diretor, parece que não vai ter, né? Porque ele falou que o que ele queria fazer nesse filme é entregar, tipo, um banquete completo, com aperitivo, entrada, prato principal e sobremesa. Ele queria que esse filme fosse único. Que bom, que bom. Que bom mesmo. Gente, deixa as coisas serem únicas, sabe? Mania de ficar querendo botar continuação, prequel, sequel. Vá merda, tá bom. Já é tão maravilhoso do jeito que é, né? Famoso, se mexer, estraga. Deixa assim. Cara, e vai continuar o que ali, né? Tipo, vai perder toda a essência do filme, né?
Pô, foi um papo gostoso desse filme, hein, mano? Caraca, eu gosto muito de falar de bons filmes, cara. Cara, que delícia falar de bom filme. Bom demais mesmo. Quem tá chegando aqui agora, a gente tem notinhas, né? Pra resumir o nosso podcast em uma palavra. Qual a sua nota? Isso é Em uma palavra, qual o seu número? E as nossas notas vão de 0 a 5 e geralmente a gente começa pelo convidado. Então, Nath, se você quiser dizer a sua nota e também se quiser justificar, ok, se também não quiser justificar. Dê a nota e discorra. Para Pecadores, a minha nota são 4,5. E esse meio por pouca coisa, assim. Acho que uma das coisas que tirou meia estrela da minha nota é o fato de não ter dado mais evidência ao Semi por ele ser o protagonista do filme, né? E também porque, na minha visão, por mais que exista a apresentação dos personagens e tal, eu achei que as personagens femininas giram apenas em torno dos homens. Então isso me incomodou um pouquinho. É um filme quase isento de defeitos no meu coração. Como terror, como musical, como drama. O pacote completo, ele é sem igual, assim. Eu falei isso na minha crítica escrita lá no Boca do Inferno. Vou falar aqui de novo que, pra mim, ele é instantaneamente um clássico. Sim. E vou deixar um coraçãozinho de favorito. Legal. E você, Bits, qual a sua notinha? É 5, porque eu sou boazinha. Oh. E eu curti pra caralho o filme também, assim, sabe? Eu tô dando 5 também por conta de eu ter me surpreendido com o fato deles terem, assim, né? Minha mente me enganou Vampiros! Na verdade, é assim, sobre a questão o filme do... foi efetivo com você. Porque Foi, a totalmente. A peça promocional do filme, ela não é feita pelo diretor, então ele acertou na veia. Muito, então pra mim foi uma surpresa, assim, sabe? Que realmente é engraçado, né? Por mais que a gente fale muito sobre vampiro aqui no Terror Sem Medo, Vampiro, eu acho um filme, eu assisto muito pelo terror sem medo, assim, sabe? Que eu realmente, tipo, não, assim, de verdade, não gosto, mas eu gosto muito dos filmes que a gente fala, sabe? E eu gostei de ser surpreendida, que eu falei, olha, só me enganaram, colocaram vampiro onde não tem, sabe? Eu achei interessante. E eu descobrindo isso ao longo do filme, sabe? Posso entrar, vampiros, que... agora eu entendi, né? Aí foi muito essa reação que eu tive, assim, sabe? E sua notinha, Beats? Minha nota é 4,75. Olha aí, caramba. Eu vou tirar esse 0,25 só por esse momento da lutinha lá. Da lutinha, ó. Lutinha. Que o Ryan Coogler precisa trabalhar a lutinha. Apesar dele ter feito uma excelente luta no filme do Creed, que também é uma das lutas, assim, que pra mim foi maravilhoso. Tem primeiro plano, tem primeira pessoa, tem plano estendido, plano longo e é uma luta sem corte dentro do Creed, porque a proposta do filme era ser um filme de luta. Aqui ele vacilou também, assim como no Pantera Negra. Acho que ele precisa talvez dar uma melhorada nisso aí, Ryan Coogler, por favor. Mentira. Cara, se você estiver me ouvindo, ou estiver ouvindo o podcast... Agora o Ryan Coogler entrou pra aquele hall onde vou assistir o filme só por causa do diretor. Ele é foda pra caralho. Então, é isso. Qual que é a nossa média? 4,75. Olha, eu que dei a média. Você que deu a média. Que Ah. Nath, muito obrigado por você ter tirado um tempinho da sua vida para gravar com a gente hoje. Espero que você tenha gostado. Você vai voltar em breve. Faça seu jabá aí pra galera, por favor. Ai, muito obrigada. Queria agradecer vocês mais uma vez. Uma honra estar aqui participando de podcasts de qualidade, falando sobre filmes de qualidade com meus amigos pessoais. Então, assim, me convidar, eu volto, mas eu tô muito feliz de estar fazendo aqui minha primeira aparição no Terror Sem Medo. E o meu jabá, pra quem quiser, eu sou psicóloga, quem quiser fazer terapia, sua psicóloga faz crítica de filmes de terror por aí, pode fazer, né? Tem eu. Pra quem quiser me seguir nas redes, eu estou no @EitaQueFome, estou no Rainhas do Grito podcast aí no seu agregador preferido e também no Boca do Inferno. Então vocês podem encontrar, inclusive, Fábio e Cal já participaram tanto do Rainhas do Grito quanto outro podcast do Boca do Inferno falando no diabo. Só jogar por aí que vocês me encontram e espero encontrar vocês em
próximos bons filmes. Ou filme ruim também, porque eu acho que falar de filme ruim, ele une as pessoas de maneira diferente, mas também é gostoso demais. Então, assim, se for pra falar do que a gente gosta, estamos sempre aí. Muito obrigada por me convidarem. A gente que agradece. E todos os links para encontrar a Nath vão estar na descrição do post. Se tiver no YouTube, tá na descrição do vídeo. E lembrando de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Interagirem lá com a gente. Também mandem e-mail, terrorsemmedo13@gmail.com. A gente lê todos os comentários a cada 5 episódios, né? Episódios múltiplos de 5. A gente sempre tá lendo Então, comentários aproveita, ó. e e-mails. Falta 2 episódios para leitura de comentários e e-mails, então ó, deixa seu comentário aí. A gente lê o comentário e e-mail de todo mundo, hein? A gente não faz inscrição. Sim, a gente sempre dá joinha ali, sempre dá coraçãozinho, tudo nos comentários. E alguns a gente, quando tem uma pergunta muito específica, assim, a gente já responde também, mas lê aqui. Lembrando que nosso podcast também tá disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube e no seu agregador de podcast favorito. É isso aí. Se você estiver assistindo no YouTube, deixa like, se inscreve no canal se você é novo. Se estiver aparecendo hypar aí, porque tem um tal de hypar aí, você dá um hypar em nós aí. Se tiver no Spotify e você ainda não fez essa preza, vai lá e dá 5 estrelas pra gente. Estamos correndo atrás das 50 avaliações. Atualmente estamos com 45, então ajuda a gente a chegar nos 50. Muito obrigado. Até semana que vem. Mordida no pescoço de todo mundo. E até semana que vem. Até, tchau! Tchau, tchau.